Falar errado é uma coisa, sotaque é outra coisa. Ah, eu preciso melhorar meu sotaque. Não, você precisa pronunciar as palavras corretamente. A maneira que eu vou passar isso aqui para vocês hoje é para dar para você toda a ferramenta para isso aqui deixar de ser um problema para você. Então, eu já conheci várias pessoas que até já falam inglês assim e meio que sabem disso aqui, assim, meio que por instinto, o que é natural, é normal, não tem problema nenhum. Mas hoje você não vai só saber por instinto, você vai ter o conhecimento de por que isso acontece. Isso vai facilitar muito a sua capacidade de pronunciar corretamente e de evitar aquela dúvida quando você ouvir uma palavra, ele está falando isso ou ele está falando aquilo? Enfim, há pessoas que estudam inglês por anos que elas não têm conhecimento disso aqui. Ah, Felipe, como é que você sabe disso? Ensinando as pessoas, tendo contato com pessoa que já fala inglês, e aí eu conversando com ela ou ensinando algo para ela, eu percebo que ela não sabe disso aqui que eu vou passar para vocês hoje. Então, por isso que o título da aula é algo que você levaria anos para aprender, né? Então, é de fato esse conhecimento que eu vou passar para vocês aqui de pronúncia vale ouro, ok? Então, tenha muita atenção ao que eu vou explicar aqui. E eu quero propor para você o seguinte. É uma aula de pronúncia. Então, eu não vou sempre ficar chamando você para fazer isso, para não ficar uma coisa repetitiva e chata, mas eu quero te convidar a ir repetindo comigo os exemplos que eu vou dando durante a aula. Tá? Pode ser que lá durante a aula, empolgado, eu te chame para repetir comigo, né? Mas eu já quero te convidar de início. Vá repetindo comigo para você treinar a sua articulação de pronúncia, ok? É importante que você não só reconheça o som, mas que você se sinta confortável falando o som. Falar também é um processo mecânico e não só intelectual, né? Não só mental. É um processo mecânico também. Então envolve ali, né, a sua musculatura. Enfim, então eu convido você a sempre ir repetindo as palavras que eu vou colocando aqui para você, tá certo? Bom, vamos lá. Eu quero falar com vocês hoje a respeito dessa letrinha aí, letter D, a letra D do inglês. Essa letra, em inglês, ela tem esse som de D, né? Então, por exemplo, você tem uma palavra como donut, né? Que é aquele docinho, uma rosquinha, né? Donut. Então, o som do D em inglês dentro da palavra é igual ao nosso D. D, né? Donut, dad, tá certo? Então, não há muitos problemas, nós não temos muitos problemas com isso. Agora, o que acontece? Em inglês, é extremamente comum o D ter um som de R. Esse som aqui, R. Olha essa palavra. Medicine. Então, olha o que eu faço aqui na hora da letra D. Medicine. Então, esse D, ele mudou de som. Assim como palavras que têm a mesma origem, né, de medicine, como medical, medic. Se você assistir um filme de guerra hoje à noite, depois dessa aula, ou amanhã, ou no fim de semana, filme de guerra que tem um médico, lá o cara se fere e aí o soldado grita. Médico, eu nem sei como é que fala isso em português, é um médico da guerra, lá, tipo paramédico, né? Aquele da urgência. Em inglês é medic. Vai gritar, medic. Então esse D, ele tem um som de R. Por que isso acontece? Por que isso acontece com a palavra soda, que é refrigerante, água com gás, club soda. Eu bebi club soda. Escondendo. Onde Osama Bin Laden estava escondendo? Where was Osama Bin Laden hiding? Por que a gente faz isso? É muito simples. A letra D está entre duas vogais. Ok?
Então, você tem aqui a letra D entre duas vogais. Olha lá. Medicine, soda, hiding, vowel, vowel. Então, você tem a letra D entre duas vogais. Quer ver mais exemplos? Vamos lá. Odor, odor. A palavra aí já diz tudo, né? É a mesma coisa de português, é um cognato verdadeiro isso aí. Odor. Mas a pronúncia é completamente diferente, né? Se você estiver falando em inglês e falar odor, ninguém vai te entender. A pronúncia é odor. Tá claro isso? Bom, mais exemplos. Eu acho que a capital da Escócia. Edinburgh. Edinburgh. Se eu não me engano é a capital, mas não tenho certeza. Mas é a cidade mais famosa. Sou doido para conhecer essa cidade. Edinburgh. Edinburgh. Ok? Então, olha o som do D. Edinburgh. Por quê? Está entre duas vogais. A arma está carregada. Loaded. Carregado. Loaded. The gun is loaded. Be careful. The gun is loaded. Tenha cuidado, a arma está carregada. Be careful. The gun is loaded. Como é que a gente diz rádio em inglês? Radio. Radio. Listen to the radio. Ouvindo rádio. E aí a gente também tem, por exemplo, né, o que vem daí, o radioactive. Radioactive. Radioativo. Radiotherapy. Radioterapia. Ok? Então, som radio. Tem até uma banda de rock famosa. Radiohead. Radiohead. O verbo radiar. Radiar, que a gente fala em português? Radiate. Irradiar, sei lá. Enfim, português. O que interessa aqui é o inglês, né? Radiate. Ou de radiate. Então, é bem parecido com o som que nós temos em inglês, por exemplo, na palavra caro. Caro. Radio. Radio. Caro. Para. Ok? Essa tremidinha na língua. Radio. 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 Ok? Essa tremidinha na ponta da língua. Tá certo? Mais um exemplo aqui para não deixar nenhuma dúvida. Reading. Leitura. Reading. Reading. Agora, o que acontece? Pessoal, isso aqui é uma variação da pronúncia. Você vai ouvir isso o tempo todo, mas não está incorreto você usar o som do D normal. Então, vamos lá. Medicine. Medicine. Eu confesso que para mim é difícil, eu preciso me esforçar um pouquinho para fazer com o som de D. Medicine. Olha lá. Puxei para o som do que eu estou ensinando para você aqui hoje. Medicine. Medicine. Mas eu falo medicine. Club soda. Para mim é difícil falar. Eu falo club soda. Não é difícil assim, meu Deus, que esforço. Eu preciso dar uma mudadinha. Eu preciso prestar atenção. Hiding. Odor. É mais fácil falar. A articulação é mais fácil. Edinburgh, ao invés de Edinburgh. Loaded, ao invés de loaded. Né? Radio. Reading, ao invés de reading. Ok? Mas as duas estão corretas. Então, é uma variação que a letra D tem quando ela está entre duas vogais. Alright? Agora, pessoal, é o seguinte. O que nós estamos falando aqui hoje, nós estamos tendo aqui uma aula de pronunciation. O que é pronunciation? É som. Estamos aqui estudando sons, alright? Então, o que importa aqui, sound is what matters. O que importa aqui é o som. É o som que importa, beleza? Então, quando eu falo da letra D entre duas vogais, D between two vowels, eu estou falando de sons. Por quê? Você tem letras em inglês ou combinação de letras em inglês que produzem um som de vogal, mas elas não são vogais.
A letra Y é o melhor exemplo disso. A letra Y não é uma vogal, mas ela produz um som de vogal. Ok? Então, você tem, por exemplo, uma palavra que todo mundo conhece. Lady Di, né? A princesa Diana lá, né? Como é que a gente pode dizer? Lady Di. É a maneira que praticamente todo mundo fala. Lady. A cantora hoje em dia, Lady Gaga. Você gosta de Lady Gaga? Não. Do you like Lady Gaga? Lady. Ladies and gentlemen. Senhoras e senhores. Ladies and gentlemen. Posso falar ladies? Pode, só que é muito comum falarmos ladies. Ok? Tá lembrando de pronunciar comigo aí? Ladies and gentlemen. Palavra que também a gente conhece bastante aqui no Brasil, body. Quem gosta de Backstreet Boys aí, é aquela música, everybody, eles não falam everybody, yeah, né? Everybody, eles não falam everybody, não, everybody. Ok? Porque o D aqui está ali entre dois sons de vogal, entre a letra O e a letra Y. A letra Y não é uma vogal, nominalmente falando, mas ela tem som de vogal. O que importa aqui para nós é o som. Estudar, study, né? Study. Mesma coisa. E nós temos também, em inglês é muito comum, você tem várias palavras que terminam com LE. LE no fim da palavra tem um som parecido com isso aqui, ó, para facilitar para você entender. O. Você deve, com certeza, conhecer a palavra table, né? Table, table, né? Table. Google. Então, por que o nome é Google e não Google? Porque LE no fim da palavra tem som de O. Table, Google, vegetable, comfortable. Ok? Esse som é um som de vogal. Ok? O, é um som de vogal. Então, você tem palavras como fiddle, tipo, violino, fiddle. Idle, à toa, né? Idle. Needle. Ai, meu Deus, como é que fala isso em português? Aquele negócio que fica na ponta da seringa. Agulha. Isso, needle, agulha. Needle. Por quê? O D está entre a letra E e um outro som que é um som de vogal. Então, a letra E já tem um som de vogal, mas ali do outro lado você tem uma combinação que é LE, que também tem som de vogal. Então, aí o D fica com esse som de R, fiddle, idle, needle. Então, repete comigo aí, ó. Fiddle, idle, needle. Oh my God, that is a big needle. That is a big needle. Isso é uma agulha grande. That is a big needle. Pegou aí? Concha de cozinha para a gente cozinhar, né? A colher que parece uma concha. Ladle. Não é concha de praia, tá? Concha de praia é shell. Tipo aquele posto Shell. Você vê que o símbolo do posto é uma concha, não é? Então, vem disso aí. Shell, que é a concha do mar, tá? Concha de que a gente cozinha, né? A colher lá, a gente fala ladle. Vai o som de ladle. Mas, novamente, você pode falar ladle, needle, idle, fiddle. Mas, olha só, não se force a fazer isso. Mas eu vou falar então só com som de D, para não complicar minha vida. Olha, você estudando da forma correta o inglês, naturalmente você vai pegar o som que todo mundo faz. A pessoa que ela pronuncia corretamente, a pessoa que estuda corretamente, ela pronuncia da maneira que as outras pessoas pronunciam. Por quê? Aprender pronúncia, em última instância, aprender um idioma, é um exercício de
imitação. Você precisa assimilar modelos e imitá-los, né? Igual você está fazendo comigo aqui. Everybody. Repete. E assim você faz com várias palavras e frases, e você treina isso, e você desenvolve a pronúncia baseada num modelo. Ok? Então, não precisa se preocupar de, isso é muito difícil, eu não vou conseguir fazer isso. Não, estudando da forma correta, isso acontece de forma natural. O que eu estou trazendo aqui hoje para você é um conhecimento para que você tenha um atalho, você saiba por quê, você reconheça esse som. Quando você ouvir uma palavra que tem esse som, você fala, é aquela palavra lá que eu achava que era pronunciado daquele jeito, mas ele está pronunciando assim por causa daquela questão do D ali e tal. Então, o conhecimento, vamos dizer assim, que não seja intuitivo, que eu estou trazendo aqui para você hoje, trago em várias aulas, ele serve como um atalho para você. A pessoa precisa saber isso aqui para falar inglês? Não precisa saber com o conhecimento profundo que você está aprendendo aqui hoje. Mas se ela não tiver acesso a essa informação, ela leva muito tempo para assimilar isso. É igual o exemplo que eu dei para vocês na última aula. É você aprender a andar de bicicleta sem rodinhas e aprender a andar de bicicleta com rodinhas. Quando você aprende com rodinhas, você consegue se desenvolver mais rápido, porque você não tem o medo de cair, você, começa a praticar mais do que se você estivesse praticando só sem rodinhas. É tipo nadar. Vou aprender a nadar, eu vou pular na água sem boia ou vou pular primeiro com boia? Claro que você vai pular primeiro com boia. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês são esses auxílios para que você consiga se desenvolver com mais facilidade. Porque se você depender só de a intuição, leva muito, muito, muito tempo. Por isso que eu sempre bato na tecla com vocês dessa baboseira de aprender como uma criança. Eu chego até a arrepiar quando eu ouço isso. Aprenda inglês como uma criança. Pensa o tempo que uma criança leva para aprender inglês. Ou qualquer idioma. Ela leva aí 5, 6 anos, às vezes até mais, para falar de maneira satisfatória. Então, quando a pessoa disser para você, aprenda inglês como uma criança, ela está te dizendo, consiga se comunicar em inglês daqui 7 anos, daqui 5 anos, no mínimo. O que acontece? O adulto, ele consegue pegar muita coisa por uma explicação. Essa explicação que você está me dando dessa pronúncia aí é sempre assim. Massa. Quer dizer que eu não preciso ficar em contato com o inglês durante a eternidade toda para eu assimilar isso de maneira por osmose. Entende? Entende a diferença? Se você ficar esperando só pela experiência para aprender as coisas, você vai demorar muito tempo. A explicação, o auxílio de uma pessoa para te instruir, ela te dá o atalho. Você corta um caminhozão, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Vamos voltar aqui. A letra D, como a gente viu, ela funciona da mesma forma se for DD, ok? Double D, for um duplo D. Então, a questão de pronúncia vai funcionar da mesma maneira. Se você tem um double D entre duas vogais, ou entre dois sons de vogais, novamente que a gente viu aqui, fiddle, não é? O som vai ter essa variação também. Fiddle, wedding, que é o casamento. Papai, daddy, pudim, pudding. Teddy, que é um apelido, né? Apelido até pro meu nome em inglês, né? Theodore. Teddy é um apelido, né? Uma pausa rapidinha aqui para te lembrar de me dar aquela força com o seu like. Então, se você está aprendendo inglês, se você está curtindo a aula, não deixe de curtir o vídeo, tá certo? Eu também quero te convidar a se sentir à vontade aí para fazer os seus comentários e as suas perguntas. Eu leio e respondo tudo, alright? Então, bora lá voltar para a aula. Tem até o ursinho de pelúcia em inglês, como é que a gente fala? Teddy bear. Que vem de um presidente nos Estados Unidos, que era o Theodore Roosevelt, eu acho. Que ele matava urso, né? Aí uma empresa lá criou um ursinho que chamava de Teddy Bear, né? E aí virou ursinho de pelúcia em inglês, a gente fala assim, Teddy Bear. A pronúncia é Teddy. Se você falar Teddy Bear, olha, sinceramente, eu nunca ouvi na minha vida Teddy Bear.
Eu não me lembro de ter ouvido. Posso ter ouvido, mas eu não lembro. Entende? Então, é aquela coisa. Ah, mas eu posso pronunciar com D. Pode, mas só que você não vai ouvir isso. E você estudando da maneira correta, você vai pronunciar da maneira que as outras pessoas pronunciam. Você não vai ficar inventando moda, não é? Porque aprender um idioma é um exercício de repetição e imitação. Imitação e repetição, né? Imitação e repetição. Bom, então assimilamos isso aí da letra D. Temos a mesma questão com a letra T. A mesma coisa acontece com a letra T. Quando você tem uma letra T entre duas vogais. Não vou ficar aqui explicando novamente, porque a regra é a mesma. Repete comigo aí. Fatal. Fatal. Water. Water. Writer. Writer. Que é o escritor, né? Desculpa. Fatal, água, escritor, né? Writer. Escrita. Writing. Ok? Agora, olha que interessante isso aqui, pessoal. Write não tem o som do R. Por quê? Já dei algumas aulas aqui a respeito disso. Palavras em inglês que terminam com a letra E, no fim da palavra, ela não tem som. A pronúncia dessa palavra é assim, ó. Vou colocar aqui para vocês. É algo assim, ó. Right. Ok? A pronúncia dessa palavra é essa. Não é right ou right, qualquer coisa. Termina no T. Porque letra E, no fim da palavra, não tem som. Essas duas palavras aqui têm o mesmo som, ó. Right. Ok? Que é escrever e... certo, direito, né? Right. Ou mão direita, né? Fulano é destro. He's right-handed. Right-handed. Tá bom? Então, aqui, a gente tem o som porque a palavra não termina com a letra E, a palavra termina com a letra R. Aí o E tem um som aqui. Writer, que vira writer. Agora aqui o E não tem som. Aí vira right. Aí vira não, aí só pode ser right. Ok? Pode ser... Não, vou deixar isso aqui para o final. Esse outro detalhe que eu ia falar aqui. Itália, como é que a gente fala em inglês? Italy. Italy. Italy, posso falar? Pode, mas você vai ouvir muito Italy. Total. Total. Ou então total. Totally. Totalmente. Totally. She's totally crazy. She's totally crazy. Ela é totalmente louca. Mais tarde. Later. Né? Tem quando a gente fala? Te vejo mais tarde. See you later. Por que later e não later? Por causa disso que você está aprendendo aqui hoje. Ok? Como é que a gente diz? Rita em inglês, o nome. Rita. Rita, 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 Rita. Quem já assistiu aquela série lá, Dexter, que se passa em Miami, né? Famosona, Dexter. Acho que tem até no Netflix. A namorada dele, como é que é o nome dela lá na série? Rita. Ok? Por causa disso. Quando temos double T, TT, a coisa funciona da mesma forma. Better, amargo. Better. Latter. Fatter. Ghetto. Matter. Batter. Ok? Better. Latter. Fatter. Ghetto. Matter. Batter. Alright, guys? Tá repetindo aí? Então, amargo, carta, mais gordo, gueto, matter, pode ser muita coisa, pode ser o verbo importar, né? Eu já até dei um exemplo para vocês hoje. Sound is what matters. O som é o que importa, né? Aqui, ó.
Sound is what matters. Som é o que importa. Pode ser também matéria, no sentido não de escola, a matéria da escola, mas matéria no sentido da massa, a matéria, sabe? Matéria negra, dark matter, enfim, vou começar a viajar aqui não, né? Better significa melhor, né? Bom, pessoal, é isso. O T tem essa variação. Agora eu vou falar algo aqui para vocês instintivamente, tá bom? Eu não pesquisei isso, é simplesmente a questão de contato. É mais comum a letra T. A letra T ela sofre menos essa variação do que a letra D, na minha opinião, tá? A letra D, por exemplo, esse som do r na letra D, eu não estou 100% certo disso, mas ele é até comum nos britânicos. Já a letra T, essa variação da letra T é menos comum nos britânicos, tá? Então, better, não é muito comum você ver um britânico falando assim, ele vai falar better, né? Mas a letra D, na minha opinião, eles fazem essa variação frequentemente. Agora, no inglês americano, é tudo igual. Essa variação é quase a mesma coisa. Eu arrisco aqui, mas é só achômetro, dizer que o T é menos do que o D, inclusive no inglês americano. Mas no inglês americano é absolutamente um festival. Você vê um americano falando Italy, é muito difícil. Ele vai falar Italy. Você vê um americano falando water, nossa senhora, é water. Já o britânico vai falar water, né? Enfim. Chamar o garçom em inglês, waiter. Você vê um americano falando waiter ou waiter, é muito difícil mesmo. Mas eu diria assim que o T ele varia, vamos dizer, 95%. E o D varia 100%. Vou colocar em números assim só para ficar claro para você. Então o T ele varia um pouquinho menos, mas é quase sempre, principalmente no inglês americano, tá bom? E o inglês que eu tenho mais domínio, assim, é o inglês americano. É tudo a mesma coisa, é tudo inglês, né? Muda, algumas palavrinhas mudam o significado, a pronúncia muda substancialmente, essa é a palavra certa. As pronúncias mudam substancialmente, por exemplo, water, water, é bem diferente, né? Mas, olha, no inglês americano você vai ouvir water, waiter, writer, Italy, total, later, reader, fatal, o tempo todo. É assim que se fala, ok? E o que eu sempre bato na tecla com vocês? Essa preocupação de, mas eu quero ter o sotaque britânico. Tira isso da sua cabeça, ok? Você tem que aprender inglês. Ou seja, você tem que parar de perder tempo com fetiche. Isso é fetiche. Eu quero ter o sotaque britânico, eu quero ter o sotaque escocês, eu quero ter o sotaque australiano, eu quero ter o sotaque americano. Olha, aprenda a falar inglês. O seu sotaque é uma coisa que você não tem muito controle sobre ele. É igual eu dando o exemplo aqui para vocês, quando eu vou fazer o som do D. Para mim é um pouquinho difícil. Falar fiddle. Eu falo fiddle, wedding, daddy. Assim, eu faço só para mostrar isso aqui para vocês. Eu falando no dia a dia, eu vou falar daddy, pudding, teddy bear. Ok? Comprei um ursinho de pelúcia. I bought a teddy bear. Não vou falar I bought a teddy bear. Entende? Então, o seu sotaque é algo que você não tem muito controle. O que acontece? Quer você queira ou não, o inglês americano ele é mais presente no mundo. Então, as pessoas tendem naturalmente a ter um inglês mais americanizado. Tá bom? Então, se é um sonho seu ter sotaque britânico, você pode focar nisso. Agora, o que acontece? Você vai estar meio que perdendo o seu tempo focando em algo que não vai fazer uma diferença muito grande no seu inglês. Porque as pessoas querem te entender. Elas querem que você fale, elas te entendam, elas falem e você as entenda. É isso. Aí você fica perdendo tempo
Primeiro que se você tiver alucinado querendo aprender o inglês britânico, você vai ter que focar só em ouvir inglês britânico. Aí você já achata o seu leque de experiências. E, como eu disse, a realidade é que você precisa falar inglês. Sem essas amarras, né? Então, ter contato com o inglês como um todo. Por exemplo, o meu inglês é um inglês de origem, de fonte americana. Né? É a maneira que eu falo, a maneira que eu sinto mais confortável, enfim. Mas eu entendo qualquer britânico falando. Eu entendo qualquer australiano falando. Então, o meu inglês é do jeito que eu sei falar. É do jeito que eu consigo falar, que eu me sinto mais confortável para falar. E o inglês que eu entendo é o inglês de todo mundo, porque eu ouço o inglês de todo mundo. Então, eu não recomendo você ficar muito nessa onda de eu quero ter um inglês britânico. Olha, você quer ter inglês, você quer falar inglês. É a mesma coisa de você que eu sou mineiro. Imagina, eu sou daqui de Minas Gerais. Tem um sotaque forte, todo mundo percebe que eu sou mineiro. Aí dá na minha cabeça, eu começo a dar na minha cabeça, eu queria ter um sotaque gaúcho. Vou começar a fazer um sotaque gaúcho. Vocês percebem como isso é ridículo? Vou ter um sotaque gaúcho agora. Não, pô, mas você é mineiro, você quer ter sotaque gaúcho pra quê? Vou falar inglês, quero ter um sotaque britânico. Mas qual o sentido disso? Isso não faz sentido. Você está dificultando a sua vida. Aprenda a falar inglês, né? É simples, é bem mais simples. Você vai ganhar muito mais buscando simplesmente pronunciar as palavras corretamente de um jeito que fique mais natural para você. Né? Não percam tempo com isso, porque é bobagem. Mas como eu digo, fetiche é fetiche. Se você quiser, enfim, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para atingir seus objetivos, mas cada um com seu cada um, né? A letra T também, pessoal, ela tem a questão de quando a palavra termina com LE. A regra é a mesma, tá bom? Então aqui, ó, little, bottle, battle, shuttle. Essa aqui é interessante, ó. Subtle, fighter. Essas duas últimas são interessantes. Por quê? Vamos lá novamente, falar tudo. Repete comigo aí, ó. Little, battle, battle, shuttle. Beleza? Little, pouco, battle, garrafa, battle, batalha, shuttle é tipo uma nave, space shuttle, nave espacial, né? Aqui, olha que interessante. Subtle, porque esse B não tem som. Temos que escrevê-lo, mas ele não tem som. Subtle, subtle. Ok? Percebe que tudo que importa é o som? É como se o B não tivesse ali. Então, o T está entre duas vogais. Lembrando novamente que o LE tem um som de vogal. O que importa é o som. A palavra, quando ela tem um GH no meio dela, o GH não tem som. Fighter. Então, é como se o T tivesse entre o I e o E. Fighter. Ok? Você sabe disso, né? Vou conseguir um Vale Night com a minha namorada. Night, né? O GH não tem som ali. Então, a mesma regra que funciona para o D, funciona para o T. Ok? Bom, pessoal, como eu digo, assim, o processo de você desenvolver sua pronúncia em inglês, para nós adultos, a maneira mais eficiente é você sempre ter contato com o inglês falado, ou seja, sempre estudar com áudio, sempre. Sentou para estudar inglês, cadê o áudio? Ok? A não ser que você sente para estudar gramática, mas se você não já for bilíngue, fluente em inglês e gastar mais do que 15% do seu tempo estudando gramática, tá errado. Se você não fala inglês ou não fala inglês como você gostaria e você está gastando mais do que 15% do seu tempo estudando gramática, está errado, ok? Então, sempre que você for sentar para estudar ou ter uma experiência com inglês de aprendizado, você sempre precisa estudar com áudio, ok? E aí você pega os modelos. Você precisa ter essa experiência, sempre. Ok? Porque senão você vira tipo o inglês do João Santana. Ele sabe as palavras que ele quer falar ali, mas ele fala uma pronúncia tão louca porque ele conhece as palavras tipo visualmente. Bafana, bafana, play height. Qual que ele tá falando? Height. É assim que fala em português. Height. Parecido, né?
high, height, play mid, play left. O que ele está falando? O que ele está fazendo? Ele está falando, mas ele não tem os modelos assimilados. Se a pessoa fala para ele right, ele não entende. Porque na cabeça dele é height. Entende? Tá tendo um descompasso aí. Ele não trabalhou a audição dele o suficiente. Então, sempre estude com áudio. Você tem que escutar pessoas fluentes, seja um nativo, seja um fluentão mesmo, falando regularmente. Você tem que escutar pessoas falando regularmente para você ir assimilando os sons que a língua tem. Isso é uma questão de costume. E para você desenvolver a sua pronúncia e a sua compreensão auditiva, é um processo tão simples quanto isso que eu estou falando. Você tem que escutar. Eu já contei para você a história de pessoas chegando para mim e falando: como que eu melhoro, me ajuda a melhorar a minha compreensão auditiva? Você precisa de duas coisas: aumentar vocabulário e ouvir pessoas falando. É isso que você precisa. Não, qualquer coisa que eu te falar mais do que isso aqui, eu vou estar fazendo você perder o seu tempo. Ah, mas isso aí é só isso? É só isso. Você tem que aumentar seu vocabulário e ouvir pessoas falando. Aumentar o vocabulário e ouvir pessoas falando. Mas, eu assim, quando eu falo isso para uma pessoa que está aprendendo inglês comigo, eu já senti nas pessoas isso aqui, tipo assim, mas é isso? Tipo, você não tem mais nada para me falar? Não acredito. Você tem que ter aí, me passa alguma coisa para fazer. Não, é isso. É isso aí. Porque muitas vezes a pessoa também, ela quer... Eu tinha um outro caso, né? Um aluno há muito tempo que ele falava, ele era personal trainer. Ele falava assim, a pessoa... Eu tenho alguns alunos, ele contando, que eles querem emagrecer, mas eles querem que eu emagreça para eles. Eles querem que eu faça o exercício. Então, eu vou lá fazer o treino com a pessoa e digo para ela, ó, você tem que fazer isso aqui, você tem que ficar na esteira aí 30 minutos, com seu coração batendo assim, para você, né, pra gente ir atrás do resultado. E a pessoa não quer fazer. E não tem nada que o personal trainer pode fazer. Mesma coisa minha, quando a pessoa fala, como é que eu desenvolvo o meu listening? Você tem que aumentar seu vocabulário, estudando aqui da maneira certa, para você aprender palavras novas e não as esquecer. E você tem que ouvir as pessoas falando. É isso que você tem que fazer. E isso não há nada que eu possa fazer. Eu não posso pôr o fone no meu ouvido e ouvir para você. Você que tem que fazer isso. Então é um processo muito simples, que pode parecer que não é eficiente, mas não é só eficiente. É o único jeito. Se fosse o jeito mais eficiente, já estaria bom. Você já deveria ouvir o que eu estou falando. Mas não é só o melhor jeito. É o único jeito. Ok? É caso de vida ou morte, isso aí. Agora eu vou te dar umas outras dicas que não são tão intuitivas assim. Uma coisa que eu recomendo a você fazer, você começar a contar sílabas. Né? Comece a contar as sílabas das palavras. Interesting. Quantas sílabas essa palavra tem? Reading. Quantas sílabas essa palavra tem? Pouquíssimas. 0,001% das pessoas que estudam inglês fazem isso. E é exatamente por isso que não desenvolvem uma pronúncia boa. Por quê? Elas aprendem só a palavra inteira. Não sabe, se pedir para quebrar a palavra, não sabe quebrar o som da palavra. Então, por exemplo, uma palavra como vegetable. A pessoa quer aprender a palavra inteira. Ok, isso é um jeito. Mas você também tem que ser capaz de começar a se cobrar isso, de quebrar essa palavra. Vegetable. Republican. Tem que começar a fazer isso. Você melhora muito a sua pronúncia. Imagine como a sua vida seria um inferno se você não soubesse separar sílabas em português. Pelo menos instintivamente. Filipe. Pessoal. Ok? Então isso em inglês é algo que você não vai aprender do dia para a noite, mas comece a fazer isso. Você ouve uma palavra nova, Titanic. Começa a quebrar a palavra, porque aí você vai pegar os pedaços de som que a palavra tem. A palavra não tem um som só. A palavra tem vários sons. Pá.
São as sílabas. São os fonemas que formam sílabas, as sílabas que formam palavras. Então, contar sílabas é importantíssimo. Identificar o som que cada sílaba tem. Identificar os sons das sílabas. Eu não estou falando para você só fazer isso não, tá? Eu estou falando para você começar a buscar sua atenção para isso. Leva sua atenção para isso. Estou falando para você resumir o seu estudo em contar sílabas, não. Não é isso. Estou te dando dicas aqui para você aumentar a sua atenção no momento que você estiver estudando. Ter esse cuidado de, às vezes, dar essa analisada aí. Ok? O que eu incentivei vocês a fazerem aqui durante a aula? Imitar em voz alta. Imitar em voz alta. Virar um papagaio. Você já viu como que criança faz quando ela está começando a falar? Novamente, não estou aqui na história de aprenda inglês como criança. Vocês jamais vão me ver falando isso. Mas você repara que a criança, quando ela está no processo de aprender a falar, ela fica imitando, não é? Ela está articulando a musculatura dela ali. Né? A criança não fica. Você fala um negócio, ela normalmente fala a última palavra da frase. Chega para ela e fala, onde você pôs seu brinquedo? Ela, brinquedo. Não é isso? Ela está fazendo essa imitação. Isso é um processo natural do ser humano. Agora, você tem que ter consciência de como o processo funciona. Você ouve e fala. Não você fala e lá na frente você vai aprender a ouvir. Não é igual o Joel Santana. O Joel Santana estava falando, mas ouvir que é bom, nada. Né? Por isso que ele estava falando daquele jeito que ele estava falando lá. Então, ouve, imita em voz alta. Pegou o modelo, imitou. Pegou o modelo, imitou. Se você quiser falar sem ter o modelo, você vai falar errado. Muito provavelmente. E a gente tem que ter noção do seguinte. Falar errado é uma coisa. Sotaque é outra coisa. Eu preciso melhorar meu sotaque. Não, você precisa pronunciar as palavras corretamente. O que você está pronunciando, igual o Joel Santana, height. Essa palavra não existe. Height. O que é height? Não, a palavra é right. Tem a outra palavra, que é height. Height. Mas não é nem height. Height, é height, que é a altura, né? Outro ponto aqui mais técnico, pessoal, que eu vou passar para vocês aqui também hoje, que eu já até dei aula disso, que é o International Phonetics Alphabet. O alfabeto fonético internacional. Pessoal, eu estou falando com você aqui, um adulto que está interessado a aprender inglês. Não estou falando aqui com um menino, com criança que quer tudo na mão e quer né, vida louca que um dia vai aprender inglês. Não, estou passando para você aqui conhecimento e técnicas para quem de fato quer se tornar bilíngue e se tornar bilíngue em menos tempo com eficiência. Então, mas que trem chato esse negócio aí. Eu estou dando para você as ferramentas. Se você vai fazer uso disso, é com você. Agora eu te digo, para você ter resultado, você precisa aí de uma certa proatividade. O que é International Phonetics Alphabet? Não vou poder mostrar isso aqui para vocês hoje, mas sempre que você procura uma palavra num dicionário, embaixo você tem a descrição da pronúncia dela. Essa descrição ela serve para o indiano saber como essa palavra é pronunciada, para o árabe, para o equatoriano, para o brasileiro, para o egípcio, para o japonês, para o chinês. Todo mundo que bate o olho ali sabe como a palavra é pronunciada em inglês, pelo menos aproximadamente. Então, você não vai dominar o IPA, né, o International Phonetics Alphabet, de uma hora para outra, mas de primeira, porque parece muito o alfabeto normal. O alfabeto é romano, esse alfabeto que a gente usa, enfim. Parece muito esse alfabeto que nós usamos. Então, o som do E, o som que parece com a letra E, lembra a letra E do nosso alfabeto. Então, é algo que você pega ali facilmente. Então, tem esse interesse. O do Google, o aplicativo do Google que a gente usa, ele tem um IPA simplificado. Tá certo? Então, o do Google é mais fácil ainda de você entender. Então, quando você vai no Google Translate aí e põe uma palavra, ele te dá a palavra e embaixo ele mostra para você como a palavra é pronunciada mais ou menos. Tá bom? Então, use isso aí que ajuda muito, porque às vezes você não está com o seu ouvido treinado o suficiente para você entender ali os fonemas que estão sendo ditos, os sons que estão saindo. Então, você precisa de um apoio visual. Tá bom? Não deixe de usar o IPA também.
Bom, pessoal, para a gente ir chegando ao final aqui, o que eu ensinei para vocês hoje sobre o som do D ou DD, T ou TT, eles também servem para palavras que estão separadas. Então, vou te dar um exemplo aqui de uma frase. I bought a medicine at a drugstore in Edinburgh. Então, nós temos aqui, ó, um T aqui entre vogal. Olha lá, o GH não tem som. Então, o T está entre duas vogais. Tá pegando aí? Esse T aqui está entre duas vogais. Esse U e esse A. Aí, como é que eu digo isso? He bought a. He bought a. Ok? Medicine aqui, você já sabe. Era. O A está entre dois T's aí. E aqui, o D, né, dentro da palavra Edinburgh. He bought a medicine at a drugstore in Edinburgh. Ok? Então, essa variação que o T tem e o D tem, funciona também quando eles estão entre vogais, mas as palavras podem ser separadas. As palavras estão separadas. Ok? Porque no dia a dia, a gente não fala assim, ó. He bought a medicine at a drugstore in Edinburgh. As palavras se colam. Isso aqui a gente fala bought a. He bought a medicine. He bought a medicine at a drugstore. At a drugstore. Beleza? Quer mais exemplos? Vamos lá. They don't want us to get together. Então aqui nós temos o D aqui, ó. They don't want us. They don't want us. They don't want us. They don't want us to get together. They don't want us to get together. Olha aqui, ó. Get together. Ups. Isso aqui pode acontecer. Olha, os dois T's não estão entre duas vogais, não estão entre a letra E e a letra O. Get together. Tudo que importa é o som. É o som. Nós estamos falando aqui de pronúncia, de som. Ah, mas está em palavra separada. Mas na hora que você fala, o som se junta. É como se fosse uma palavra só. Get together. Get together. They don't want us. Ok? Por que a gente fala I don't know? Eu não sei. Por que a gente fala I don't know ao invés de falar I don't know? Você pode falar I don't know, mas por que a gente fala muito I don't know? Por causa disso. O D está entre duas vogais. A pessoa fala muito, a lot of money, a lot of noise, muito dinheiro, muito barulho. Porque o T está entre dois Os. E é muito comum no dia a dia a gente falar assim, simplesmente assim, Lara. Tem até uma música famosaça do Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Whole Lotta Love. Só você ouvir a música lá e ver ele falando. Want a whole lotta love. Want a whole lotta love. Lotta. Tem uma do AC/DC também. Whole Lotta Rose. Whole Lotta Rose. Uma banda inglesa ou uma banda australiana que fazem esse som aqui que é muito mais comum no inglês americano. Pra aquela galerinha, né, que fica enchendo o saco de inglês. Ah, isso é verdade que o inglês americano é o mais popular do mundo? Infelizmente, Não posso fazer nada. Got to go. I got to go. É muito comum a gente falar isso aqui. I gotta go. I gotta go. Gotta. Esse T vira ra. I gotta go. Ok? Então, não precisa estar na mesma palavra. As palavras se juntam quando a gente fala. A lot of money. That's a lot of money. Já ouviu aquela cena? Eu tenho um problema de memorizar cenas de filme, tá? Problema ou uma coisa boa? Não sei. Aquela cena do filme do Batman, que o Coringa tá roubando o banco. Aquele que ficou famoso, do Coringa, famosão lá, do cara que morreu. Na hora que ele tá roubando o banco, aí chega um dos comparsas dele, que vê aquele tanto de mala de dinheiro, e fala, that's a lot of money. Ele fala assim. Tá bom? Então, ele fala dessa maneira. Se você tá vendo um filme com legenda, aí você fala, mas ele tá falando lot of money. Por que ele não tá falando isso?
Ele não tá falando... Porque ele não tá falando som de T, ele tá falando um outro som. Que som é esse? É o som que eu tô ensinando para vocês aqui. Lot of money. E isso acontece porque o T tá entre duas vogais. Aqui, ó, eu contraí, ó. That's. Se eu faço assim, ó. That is. Como é que eu posso pronunciar isso? That is. That is. Porque o T tá entre duas vogais. Ok? Se eu tiro o I, né? Que também é correto falar. That's. Aí o T não fica com som de R. Ok? Ô, meu filho, você tem que arrumar um emprego. You have to get a job. Get a job. Get a job. Ok? Faz um século desde que a gente curtiu uma noite. Night out. Vamos sair hoje à noite? Let's have a night out. Let's have a night out. Night out. O T tá entre duas vogais lá, o I e o O. It's been ages since we had a night out. Since we had a night out. Faz milênios. It's been ages. Faz um tempão. Que a frase está dizendo aqui, ó. It's been ages since we had a... Olha aqui, ó. Had a night out. It's been ages since we had a night out. Como é que diz... Filha, ó, daughter. O T tá entre duas vogais. Daughter. My daughter and I have a lot to talk. Minha filha e eu temos muito o que conversar. My daughter and I have a lot of talk. A lot of talk. A lot of talk. A lot of talk. Os dois T's lá. Ó. A lot of talk. Ok? Bom, mais coisas aí para você. Não acabamos ainda não. Pessoal, quando nós temos o D junto com o R, um R antes, ou nós temos o T junto com um R antes, a gente faz isso também. Então, se você tem RD ou RT entre vogais, vai acontecer a mesma coisa. Então, por isso que festa, a gente fala party. Party. Porque o R e o T estão entre as duas vogais. Ah, mas eu posso falar party? Pode. Party. Igual brincando quando a gente fala, vamos fazer uma festa, let's have a party. Pode falar, mas a gente fala party, que também é partido político, né? Political party. Aí, tem duas aqui, ó. Political. Esse T aqui muda. E esse T aqui também. Party. Então, se você tem o R e o T entre as vogais, entre os sons de vogal, o R vai mudar de som também. Dirty, sujo. Aquele filme, Dirty Dancing. Não tem? Antigo, Dirty Dancing. Você está me machucando. You are hurting me. Você está me machucando. You are hurting me. Como é que a gente diz 40 em inglês? 40. Tartaruga. Turtle. O aqui, novamente, para lembrar, tem um som de vogal ali. Turtle. Importado. Se tiver em palavras separadas também, mesma coisa, isso não importa. Lord of the Rings. Senhor dos Anéis. Lord of the Rings. Olha o que virou esse aqui. Esse D aqui virou R. Lord of the Rings. Lord of the Rings. Lord of the Rings. Nossa, isso é coisa de nerd. Nerdy. Isso é coisa nerdoso, né? Nerdy. Weirdo. Sabe quando a pessoa vai falar, mas cara esquisito? Weirdo, né? Weirdo. Hardy. Se não me engano, tem um ator com esse nome. Tom Hardy. Acho que é Tom Hardy. Mas aqui é a questão. Assassinato. Murder. Ok? Como eu disse, isso aqui é uma variação. Não é errado de maneira nenhuma você falar murder, hardy, weirdo, nerdy, Lord of the Rings, imported, turtle, 40, dirty, hurting. Mas você vai ouvir o tempo todo. Hurting, dirty, 40, turtle, imported, Lord of the Rings, nerdy, weirdo, hardy, murder.
ok? Agora, pessoal, a questão de esse conhecimento aqui vocês têm. Não é difícil de você assimilar isso. T ou D ou TT e DD entre sons de vogal vai ter essa pronúncia. Então, nunca mais na vida de vocês vão ter esse problema de não saber o que tá, por que isso aconteceu. Vocês sabem disso. Toda vez que vocês ouvirem, vocês vão ter muito mais facilidade de entender e replicar esse som. Porque vocês têm esse conhecimento aqui agora. É um conhecimento que as pessoas levam anos para essa ficha cair, para assimilar. Tá bom? Agora, você, às vezes, vai ver palavras que isso não vai ser feito. E não é que não vai ser feito por motivo de que é opcional. Não é isso, é porque é errado mesmo. Quando isso é feito? Só você ter uma atenção aqui que você vai entender isso. Questão das sílabas, ó. Italy, Itália, não é? Italian. Então, esse T aqui, eu posso quebrá-lo. Eu posso falar Italy. Eu posso. Esse aqui não. Por quê? Isso que eu estou explicando para vocês acontece quando a sílaba não é forte. Quando não é uma stressed syllable. Uma sílaba estressada, uma sílaba forte. Ok? Olha só. Qual que é a sílaba forte aqui? Começa no I. Italy. Qual que é a sílaba forte aqui? Começa no T. Italian. Italian. Então, você não muda esse som do T aqui. A gente não pode falar Iranian. Iranian. Não. Italian. Aqui sim, Italy. Beleza? Você vai ver que todas as palavras são assim. Olha lá. Murder. Hardy. Weirdo. Dirty. O som forte está antes. Não está no D ou no T. Né? Little. O som forte está antes. Little. Não é little. Entende? Little. É little. O som do T aqui é o som já não forte da palavra. É a sílaba não tônica, né? A parte não tônica da palavra. Então, você tem... Eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês pegarem isso. Então, a outra palavra que eu dei. Fatal. Mas aí você tem fatality. Essa sílaba aqui é forte. Fatality. Essa aqui não é forte. Então eu posso falar fatality. Fatality. Esse T aqui não muda, mas esse muda. Fatality. 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 Posso falar. Mas esse T aqui você pode mudá-lo. Fatality ou fatality. Porque ele não é forte. Agora esse T aqui é a sílaba forte. Fatality. É difícil, não dá para falar. Forality. Forality. Isso não existe. Exatamente por causa disso. A origem da palavra é a mesma. Olha lá. Fatal. Fatality. Mas aqui eu mudo porque o som forte de fatal tá no fei. Fatal. Aqui o som forte tá no T. Fatality. Ok? Então, Ada. O nome de uma moça. Ada. Adore. Ada. Adore. Porque o som forte está aqui no D. Adore. Adore. Ok? Então você vê que a D tem o som muda, né? Shadow. Sombra. Né? Adopt. Adotar. Então você tem aqui ó, a mesma combinação. Ó, A-D-O. A-D-O. Mas aqui eu posso fazer essa mudança, aqui não. Shadow. Adopt. Ok? A sílaba forte começa no D. E esse D da sílaba forte a gente não muda. Ok? Ou o T, né? Como aqui na palavra fatality ou fatality. Um T a gente muda, que é o último. O primeiro T a gente não muda, porque é ali que está a sílaba forte. Vamos imaginar que essa palavra aqui, por alguma aventura, por algum motivo, a sílaba forte fosse a primeira. Fatality. Fatality. Aí você poderia fazer com os dois T's, entende? Fatality. Tô só inventando modo aqui para te explicar o que eu tô te falando, para deixar bem claro. Mas a sílaba forte começa no T, então a gente não muda. Avocado. Avocado, que é
Meu Deus, como é que fala esse português? Gente, eu adoro a fruta e eu não tô lembrando o nome. Avocado. Ela é verde, tem um caroção no meio. Eu não vou lembrar o nome aqui. Avocado. Eu vejo até em português, às vezes a gente fala isso. Avocado é... Gente, se eu lembrar eu falo. A fruta verde que a gente come com açúcar, põe um limão, faz uma vitamina. Meu Deus, não tô lembrando o nome. Avocado. Jesus Christ. Oh my God. Então aqui a gente tem avocado, porque a sílaba forte está avocado. E aqui ado. A sílaba forte aqui está no D. Ado. Without further ado. Sem mais delongas. Without further ado. Esse ado, a gente tem que pronunciar ado, não pode ser ado. Ok? Porque não faz sentido. A letra D aqui, ela é forte. Uma palavra super comum, que todo mundo conhece, ou quase todo mundo conhece, batata, potato. Aí, ó, esse T aqui a gente não muda. Por quê? Poté é a sílaba forte. Potato, o segundo T é a sílaba fraca. Potato, a gente não fala potato. Isso não existe. Por causa disso que você está sabendo aqui hoje. Ataque, attack. O som começa no T. Attack, não é attack. Ok? Enfim, você vai ter palavras assim, attire. Aqui, ó, essas duas palavras, um bom exemplo, mais um bom exemplo, né? Attire, porque a sílaba forte está aqui. Attire, a sílaba forte está no T. Aqui a sílaba forte está no A. Attic, attire. Beleza? Então, pessoal, resumo da ópera de tudo que você aprendeu aqui hoje. Essas variações, elas não são obrigatórias na hora de você falar. Mas acreditem em mim. Todo mundo que fala inglês, você vai ouvir falando dessa maneira. Raramente você vê uma pessoa falando o D entre vogais com som de D. E não é comum você ouvir a letra T também com o som de T entre vogais. Como eu disse lá no meio da aula, a letra T sofre isso um pouco menos, mas é só um pouco menos. É como eu disse, a letra D é 100%, a letra T é 95% das vezes, ok? Principalmente no inglês americano. E o que eu quis trazer aqui para vocês hoje, que eu tenho certeza que você aprendeu, é que isso aqui não serve para você somente para você falar bem, mas serve para você principalmente entender bem. E aí você vai falar naturalmente da maneira que você se sinta confortável. Lembre-se disso, a sua pronúncia, ela vem do conforto, é a maneira que você se sente mais confortável falando. Não fica tentando forçar a sua pronúncia, não fica tentando fazer uma pronúncia que você não domina, que você não gosta de fazer, que tá difícil. Não, fala de um jeito que é mais confortável para você. Se você falar desse jeito que é mais confortável para você, você vai conseguir falar com mais naturalidade. E falar... O sotaque, ele não é o mais importante. O importante é você não falar de uma forma errada. Então, por exemplo, essa última palavra aqui. Você falar attic, que é sótão, né? Attic. Você falar attic, não tem problema. Tá? A mesma coisa. Attic or attic. Mas como eu disse... Você estudando da forma certa, você vai desenvolver isso aqui naturalmente. E você hoje tem a ferramenta já para dar um salto nisso aí, porque você sabe o porquê isso acontece. Você ouve attic, mas tem lá um som de T, você sabe porque. Isso é porque o Felipe me explicou lá na aula. Tem esse T entre vogais aí. Tá certo? Então, é o que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Então é isso aí. Quem ficou até o final, não esqueça de dar um like no vídeo, ajuda muito, compartilhar com a galera. E a gente se vê na próxima, beleza? Valeu demais pela atenção de todo mundo. Um forte abraço e have a good day.